Seja bem-vindo ao nosso VirtudesCast, o nosso podcast onde nós falamos sobre tudo, mas principalmente sobre Jesus e sobre as virtudes que o Espírito Santo traz para o nosso coração. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui hoje com a doutora Lídia Noé, que é psicóloga, deixa eu até pegar aqui, psicóloga, nutricionista, empresária, evangelizadora católica, mãe, esposa, serva de Deus. Seja bem-vinda, Lídia. Muito obrigada, Tony. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com você e com toda a sua audiência aqui no VirtudesCast. Prazer todo meu. Eu não esqueci nada aqui não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. O principal aí é servir a Deus, esposa e mãe. O restante são os anexos. Primeiro a nossa vocação. Exatamente. Eu falo isso lá na missão, o pessoal não entende, porque hoje tem essa onda de falar sobre propósito, né? Propósito, mas peraí, peraí. Antes de pensar em propósito, pense na sua vocação primeiro. Depois, vocação primeiro, depois propósito. Porque ativar propósito sem ativar antes a vocação vai chegar uma hora que vai ter um vazio muito grande, porque primeiro é a vocação que Deus nos chamou a viver. Depois o propósito profissional e até mesmo um propósito de missão de vida, mas primeiro a vocação de ser mãe, de ser pai, de ser... quem sabe um sacerdote, um religioso. Eu acho, não tenho certeza, que primeiro é a nossa vocação que queima no coração, né? Exatamente, e tem tudo a ver, inclusive, com o que eu falo, né, no meu trabalho hoje com as mulheres, que eu chamo carinhosamente de bem dispostas, que tem uma ordenação de pilares na minha metodologia, e a primeira delas, ela vai tratar da vocação, porque primeiro é essa nossa percepção de quem nós somos em Deus. Então é o pilar espiritualidade, baseado na doutrina católica. Sim. E ali nessa percepção de sermos imagem e semelhança, de sermos filhos de Deus, e entendendo qual é a nossa vocação, se é o matrimônio, se é a vida religiosa, se nós não estivermos muito bem alinhados em Deus, na hora de também nos posicionarmos na nossa vocação, vai haver uma desordem. E é o que acontece nos tempos modernos na vida da mulher. Isso é muito importante, eu nem estava pensando em falar sobre isso e veio agora. Eu acredito que é uma inspiração. É importante falar sobre isso, porque eu já vi alguns casos de pessoas que se deram muito bem profissionalmente e até mesmo no propósito de vida, na missão evangelizadora. Mas chegou um ponto em que investiu tanto nisso que aí descobriu que a vocação não tinha sido ativada ainda. Ou seja, a pessoa que estava lá num trabalho muito bom, até viajando como missionário, e de repente falou assim, olha, mas eu preciso casar. Eu quero ser família. E aí já estava em um processo tão elevado de propósito que teve muita dificuldade de voltar e construir ali a vocação. Isso é muito perigoso, né? Sim, e é um chamado. Deus nos chama, é óbvio que a gente tem essa parte da missão, né, de como Deus quer que a gente exerça os dons, os talentos que Ele nos deu, mas não é uma coisa separada da outra. E quando a pessoa tem essa visão, e aí eu tive essa bênção, essa misericórdia de Deus de ter sido formada na fé católica desde o ventre da minha mãe. Então, essa percepção de qual seria a minha vocação, eu tive a oportunidade de entendê-la antes de que a minha missão profissional ali tomasse a frente e essas outras coisas ficassem pelo caminho. Mas se eu não tivesse tido essa visão que veio de uma base realmente familiar, cristã... Esse privilégio que você teve, eu não teria tido essa clareza. Muitos não têm essa clareza, Muitos né? não têm. Porque... eu acho que não se fala muito também em vocação. Quando se fala em vocação, as pessoas acham que é o padre ou a freira. E não é, nós temos a nossa vocação de casado, de família. Que é a igreja doméstica e que ela é igualmente importante e tem o seu lugar na sociedade, né? O santuário que é a nossa casa. Exatamente. Se fala muito pouco nisso. E isso é muito importante entender, porque senão não vai ter essa ordenança necessária para a nossa vida, né? Vai atrapalhar tudo. Quando que você descobriu que você tinha a vocação de ser mãe, esposa e mãe, família? Ainda muito pequena, né? Ainda ali... Brincando de boneca? Brincando de boneca, já percebi isso muito cedo. E, inclusive, por ter tido essa caminhada, né, na igreja, ainda na adolescência, eu tive ali o meu primeiro relacionamento, que conheci na experiência de jovens de oração. Olha. Ele era recém-convertido ali, ele era um católico de IBGE, mas ali estava começando um processo, né, na renovação carismática. E eu já estava na minha caminhada desde pequenininha. E a gente teve um caminho de namoro conforme a igreja nos orienta, então ficamos ali os 4 anos. Quando nós íamos nos casar,
6 meses antes ele faleceu num acidente. Nossa. Então eu realmente percebi a minha vocação muito cedo. Porém, por circunstâncias, né, que Deus tinha outros planos para aquela fase, mas eu aprendi muito porque eu entendo que eu fui a namorada que ele teve e ele foi meu primeiro namorado. Que Deus usou deste caminho de santidade, já que a passagem dele seria tão breve aqui na Terra, para estar ao lado de alguém que caminharia com ele já com essa visão para o céu. Uau. E depois que isso aconteceu, eu não me fechei para as coisas de Deus. Pelo contrário, eu fiquei realmente muito... Na época foi muito difícil. É a primeira vez que eu falo isso, né? Sem ser no meu... Eu já falei isso nas minhas lives, em aulas, mas assim, é a primeira vez que eu falo isso em algum lugar abertamente. Mas eu tinha 18 anos na época, então... Para mim, eu tinha muito claro que se você já está caminhando em Deus e sabe a sua vocação e você tem uma pessoa com valores alinhados, não tem por que a pessoa ficar esperando a vida toda para poder depois ela se casar. Sim. Só que aí no meu caso, como teve essa circunstância, eu segui em oração pedindo ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, como está no meu coração, de eu formar uma família. Eu quero formar uma família santa como a família de Nazaré. Então o Senhor coloca no meu caminho, na sua hora, o homem que vai ser como São José foi para Nossa Senhora. Uau. E eu segui em oração. E aí eu conheci o meu marido aos 28. Nessa jornada aí eu segui me dedicando a Deus e realmente ao meu chamado profissional. E aí eu fui estudar. Foi Esperando em Deus. Esperando em Deus. Foi quando eu fiz o vestibular, mas eu não fechei meu coração para relacionamentos e tal. Tanto que eu cheguei a conhecer outras pessoas, mas... Quando nós estamos em Deus, a gente sabe discernir. E fica esse conselho para você, que hoje, mulher ou homem, que esteja nos assistindo, não tenha receio de pausar um relacionamento de namoro. Se você percebeu, analisando ali os valores, e por isso o autoconhecimento também é muito importante. Sim. Se você percebeu que por mais que essa pessoa seja uma pessoa boa, seja uma pessoa de Deus, talvez exijam alinhamentos que sejam inegociáveis para um e para o outro, e que talvez, por não terem essa possibilidade, não quererem se dispor a esse alinhamento, é melhor seguir como amigos e encerrar um namoro do que persistir e depois passar por tribulações no casamento que poderiam ter sido evitadas. Exatamente. A gente fala muito, Lídia, lá na Missão Marca da Vitória, aqui também no podcast, no VirtudeCast, sobre cura interior. Você atendeu, você estava me falando, 10 anos consultório como psicóloga, terapeuta, e você tocou num ponto muito importante agora do autoconhecimento. E a gente trabalha com a linha de Santo Agostinho, que dizia: conhece-te, aceita-te e supera-te. E o primeiro passo dele é esse, o autoconhecimento, né? Eu queria que você falasse assim, o quanto é importante hoje as pessoas se conhecerem. Você tocou nesse ponto para relacionamento, mas esse ponto é para tudo na vida, né? E as pessoas, infelizmente, fogem disso. Tem um preconceito também religioso sobre isso, né? De achar que tudo vai resolver de forma espiritual. Só que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso e quis contar conosco na obra dele, tanto que cada um de nós é chamado a uma missão de uma maneira, né, diferente, única, que até nessa parte, um profissional que ele foi capacitado e que ele também tem o autoconhecimento, mas ele também tem essa vida em Deus, imagina o quão ele consegue exercer essa missão profissional dele ali. Demais. De uma maneira que realmente conduz as pessoas para isso de uma forma ética, respeitosa. Hoje a igreja está muito mais aberta a isso, né? Eu falo igreja povo, né? Que a igreja sempre foi aberta às ciências. Mas eu me lembro que você também foi da renovação. Eu me lembro que tinha até aquela camiseta, meu psicólogo é Jesus. Você pegou essa parte? Não, essa não. Você não chegou a pegar essa parte? Você sabe o que eu peguei? Eu sou o DDD, doidinho de Deus. Você lembra disso? Sim, tinha até música. Sim. Mas como que você trabalha? Hoje você já não atende mais como antes, mas recentemente você atendia. Quando chega uma pessoa ferida, machucada, você já leva para a história de vida e traz essa pessoa para encarar a história de vida, porque hoje na Missão Marca da Vitória, quando a gente faz um processo de cura, eu levo a pessoa para escrever a história de vida desde a vida intrauterina, primeira infância, segunda infância, depois pré-adolescência e juventude até os dias de hoje. Como que era esse encarar da história de vida que você trabalhava na terapia tão necessário desse autoconhecimento?
Depende do ponto que a pessoa buscou a psicoterapia, porque, como você mesmo falou, hoje as pessoas estão mais abertas. Quando eu fui fazer a graduação, lá em 2010, que foi quando eu comecei, as pessoas, elas eram ainda muito fechadas e achavam assim, nossa, ainda mais que eu sou do interior de Minas. Então, o que se falava? Nossa, fulana tá fazendo terapia, tá com problema no casamento. Ou então, o filho de fulana está na terapia, aposto que o casamento dele está com alguma coisa e tal. E as pessoas tinham um preconceito absurdo. Hoje as pessoas já entendem que a psicoterapia ela não é buscada apenas quando a pessoa tem um problema muito grave, como um luto. Sim. Ou então quando ela tem um divórcio, alguma circunstância que ela esteja em uma dor profunda. Sim. Hoje as pessoas já têm essa noção de que, poxa, eu percebo que eu tenho um potencial para coisas que eu não estou conseguindo executar. Eu vejo pessoas com a mesma profissão que a minha ganhando muito mais. Então tem algum bloqueio que eu não consigo cobrar o valor justo, que eu não consigo me posicionar, que eu não tenho autoconfiança para poder exercer aquilo que eu tenho de conhecimento técnico. Então, hoje já chegam pessoas na terapia por motivos que não são apenas dores profundas, como luto ou um divórcio. Patologias também. Exato. Então chegam pessoas hoje para buscar o autoconhecimento. Então isso depende muito de como a pessoa chega. Se ela chega num ponto onde ela tem uma dor que não é como essa do luto ou de um divórcio, mas ela tem, por exemplo, uma percepção de que ela quer desbloquear a mentalidade financeira, por exemplo. Isso eu já atendi várias vezes. Por eu palestrar para profissionais de saúde, eu já atendi muitos médicos, muitos outros nutricionistas, outros psicólogos, que vieram porque viram, poxa, mas a Lídia alcançou um patamar de resultado financeiro e de posicionamento que eu quero entender como ela fez. Eu sabia que era possível. E a pessoa quer entender o que está bloqueando. Então ela já vem mais disposta a olhar. Só que toda vez que a pessoa ela vai ser confrontada a olhar para onde nela ela não considera um ponto que ela gostaria que as pessoas vissem, se ela está numa terapia, ela confia de se expor. Mas é algo que quando ela vai para a rede social ou quando ela vai conversar numa roda de amigos, ela vai evitar a todo custo que as pessoas percebam aquilo que ela tem e que ela considera algo vergonhoso, algo que ela quer realmente que ninguém perceba porque é uma dor para ela, mas ela tenta trabalhar isso na terapia. E aí ela está mais disposta a olhar. Que bom, isso é uma evolução muito grande. Ela está mais disposta a olhar. Porque a gente vê também muitas pessoas que fogem do que aconteceu na história de vida. Sim, né? Tem aquela fuga, aquela sabotagem mental. A gente teve até um episódio agora falando sobre sabotagem mental com o Adonis. Eu assisti. Eu acho muito importante trabalhar isso, porque as pessoas às vezes elas querem um resultado, mas não querem o processo que vai levar aquele resultado. E isso é um dos grandes problemas da nossa sociedade moderna para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo. Eu acho que nós nunca tivemos uma época em que as pessoas buscassem tanto atalho quanto buscam agora. Eu acho que 2025 é o ano em que eu definitivamente, e falo isso como profissional de saúde, porque eu vejo os atalhos em todas as áreas. Né? As pessoas... Uma coisa é o que a gente estava até conversando aqui no bastidor, quando uma pessoa busca um meio para ela poder encurtar um caminho, não de uma maneira atalho, não é passar por fora do processo, que é o caso de uma mentoria. Sim. Quando a pessoa busca uma pessoa que já obteve êxito em algo e ela vai percorrer aquele caminho junto com aquela pessoa e ela sabe que isso vai fazer com que ela evite bater cabeça em algumas coisas. Ela não errar em um monte de coisa. Ela não está evitando o processo. Sim. Ela está pagando o preço, e aí o preço até é financeiro, para não precisar errar sozinha em várias coisas. Mas ela está pagando o preço do processo. Sim. Outra coisa é a pessoa que ela busca atalhos, e aí na área da saúde a gente tem diversos. A pessoa que está com depressão, mas ela só acha que medicar vai resolver, mas ela não busca a cura, seja espiritual, emocional, ela não vai na raiz do problema. Não está dormindo, e ela quer passa tomar um a remédio. vida dopada. E ela não faz o trabalho que vai fazer depois que ela se veja livre daquela medicação, porque ela vai alcançar a cura. Aí a pessoa tem um excesso de peso, hoje mais do que nunca, a quantidade de pessoas usando as canetinhas de emagrecimento, até por qualquer pouquinho peso querem usar o atalho, mas não mudam o estilo de vida. Então, assim, e mais do que nunca, as pessoas hoje, elas querem o resultado sem o processo. Então, a gente tem pessoas despreparadas emocionalmente para lidar com a realidade da vida. Esses dias eu estava com uma pessoa conhecida das redes sociais, bem conhecida, e essa pessoa, ela passou por um processo onde ela ficou com shape, né? Eles falam... Botou o shape.
chegou o shape, peguei o shape. Então ele fez um processo para ficar com o corpo, ficou o corpo bonito e tal. Só que foi aquele processo onde, como um fisiculturista faz hoje, que é muito abrupto, é aquele tirar tudo que você não pode comer, aquelas dietas terríveis, restritivas, treino muito pesado. E aí ele fez esse processo, conseguiu entrar no shape desejado, né? E obviamente voltou tudo depois. E ficou pior, porque aquilo não era natural para ele, não foi um instalar de novos hábitos. Foi uma loucura em tempo determinado, e muita gente faz isso, né? Para ter um resultado, ele queria chegar, chegou naquele resultado, depois não conseguiu manter aquela vida, e engordou e ficou pior. E depois a pessoa falava para ele, olha, eu preciso fazer uma cirurgia. Eu preciso cortar isso, porque eu não gosto disso, e depois que eu vi, não tem como desver. E aí essa pessoa estava encucada de que ela precisava, a única forma para ela seria fazer a cirurgia. E aí eu entendi que se eu não faço um processo correto, eu vou até mesmo me prejudicar mentalmente. Mas é o que mais acontece, só que isso não é visto na rede social. As pessoas hoje, eu falo rede social porque hoje a maior parte das pessoas que se expõem ou não estão conectadas. Tem um celular com acesso à internet e ali ou ela está consumindo conteúdo ou ela está produzindo conteúdo. Sim. Então, como hoje existe essa vida de internet, ela não é algo separado da nossa vida real, as pessoas hoje, elas se baseiam no que a rede social está mostrando, mas o bastidor, sabe quem ouve? O sacerdote, o psicólogo, a esposa, o marido... Os filhos, né? Os filhos. E isso é o bastidor da vida. E Deus, né? Deus Sim, também vê todas as tudo. coisas e ouve todas as coisas. Mas hoje as pessoas, elas estão deslumbradas pela estética que é apresentada por muitas pessoas. A comparação. Exato. E é uma estética, muitas vezes uma vida simulada, não é uma vida real. Sim. Eu já atendi... Para vender curso. Exato. Eu já atendi pessoas que na rede social a pessoa tá ali... parecendo que tá tudo bem. E a pessoa na sessão de terapia tá até arrancando os cílios postiços ali, chorando. Nossa. Porque tem um nível de comparação com outras pessoas do mesmo nicho, da mesma área ali de atuação na internet, que a pessoa entra num sofrimento gravíssimo, mas quando está ali, ninguém tem ideia que a pessoa está vivendo isso. Então, na terapia, assim como o sacerdote ouve muita coisa, Sim. que é bem secreto, o psicólogo ouve também muita coisa. Ah, eu imagino. Principalmente as bombas, ouvir muita coisa, Você também deve ouvir muita coisa aí. Eu atendi por um tempo como mentor. Não consegui por causa da agenda, por causa do trabalho que eu tinha. Mas por um tempo, mais ou menos quase 2 anos, eu atendi. E olha, eu quero dizer aqui para todos os psicólogos e terapeutas e coaches e mentores, parabéns pelo seu trabalho, porque é um trabalho pesado, doloroso, cuidar das dores do outro, porque às vezes é uma dor que a pessoa esconde até da esposa, até do marido. A esposa sabe que tem algo errado, mas não sabe o que é. A pessoa não fala. Tá tão lá no fundo, e quando vem, então tinha também um peso espiritual muito grande quando eu atendia, porque acaba que a gente trabalhava coisas espirituais e feridas e traumas e bloqueios emocionais. Depois eu fui para uma parte mais em grupo, né, que dava para atender muita gente. Eu não conseguia atender individualmente. Mas foi um tempo em que eu senti esse baque de atender. E aí quando você me falou que você atendeu 10 anos, você deve ter cuidado de muita gente doente e não é fácil cuidar dessas pessoas, né? Não é fácil. E aí eu posso te afirmar algo que muitos profissionais, eu falo que não fazem, porque eu já fiz processos seletivos para a equipe, para trazer pessoas para trabalhar na minha clínica. É algo que foi orientado lá quando eu entrei na graduação e muitos não fazem. Você ainda tem a clínica? Sim. Com outros profissionais atendendo? Não, nesse momento, lá no interior agora, a gente não está com equipe, mas eu passei por esse processo seletivo antes da minha filha nascer, eu tinha. Entendi. E aí, porque eu já tinha me mudado para cá, já fazem 7 anos que eu tô em São Paulo. Entendi. E aí, eu me lembro que
Quando eu entrei na graduação, a coordenadora falou assim, olha, se vocês quiserem ser bons terapeutas um dia, é fundamental que mesmo que a graduação, que o grupo terapêutico, que são os alunos, estão crescendo em grupo e fazendo como se fosse uma terapia grupal até a graduação concluir, se vocês quiserem ser bons terapeutas, comecem terapia individual agora. Eu ouvi isso, primeira semana de aula, comecei a fazer. Então, eu tenho 15 anos de terapia individual semanal. A maioria não faz. Mas deixa eu puxar um aspas aí. Eu acredito, pelo que eu já estudei, o que eu já vivi, eu acredito que todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas precisam fazer terapia. E vão se beneficiar em algum aspecto. Com certeza, eu acho que deveria ser como regra, tinha que ser uma lei. Porque a grande maioria das pessoas não sabem lidar com as situações que elas vivem. E aí, ou vai esconder, vai fugir, vai deixar numa gaveta lá que o Dr. Augusto Cury chama das gavetas killers, né? Eu falo que enfia pra debaixo do tapete. Aí na hora que começa a feder... Sabe, quando morre um rato, a pessoa, ao invés de jogar ele fora, matou um rato dentro de casa, enfia debaixo do tapete. Daqui a pouco o rato vai feder. Exatamente. Eu, aí te cortando, mas para falar isso que eu acho muito importante, todo mundo que está assistindo agora precisa procurar uma terapia. E aí, gente, aproveita porque ainda não é tão caro. A terapia no Brasil ainda não é tão caro. Lá em Goiânia, eu acho muito bonito que o padre, nosso reitor do santuário, onde a Missão Marca da Vitória, tem a Missão Marca da Vitória em Goiânia e aqui em São Paulo. Lá em Goiânia, no santuário, o padre, ele montou uma clínica de tratamento da alma na frente do santuário. Então, a pessoa vem, se confessa, ele faz aquela triagem na confissão e já manda direto para ir para um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, se for necessário. Porque isso é muito importante. E aí você falava que na faculdade os professores já falavam para vocês, os terapeutas. Fazer. Só que, infelizmente, isso é uma decisão pessoal. E aí a maioria acha que, não, depois eu faço. Esse depois eu faço nunca chega. E o que nós temos hoje, infelizmente, existem bons profissionais? Existem sim. Só que os profissionais que estão hoje disponíveis como terapeutas no mercado não significa que eles, por terem a titulação, eles estão bem preparados. E o que acaba acontecendo é que quem não está bem preparado acaba desvirtuando o que é uma boa terapia e muitas pessoas têm uma experiência negativa e não continuam. Sim. E aí elas vão, por exemplo, coisas que não são terapia. Não é aconselhamento. O terapeuta não pode dar opinião pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, então deixa eu entender se eu estou fazendo uma boa terapia. O terapeuta não pode dar opinião pessoal sobre a sua vida. Aquela que fala assim, que você tá com problema no casamento, separa. Esse cara é um mala. Não pode. Assiste pornografia com seu esposo. Não pode. É disso aí pra baixo. É disso aí pra baixo. Outra coisa, além de não poder dar opinião pessoal, né, e induzir, e assim, a gente tem esse poder, porque a pessoa confia em nós. Sim. Então, isso é uma questão ética, é uma questão que é do caráter do profissional também, né? Então, não é aconselhamento. A pessoa não vai receber uma conduta do tipo, você tem que fazer isso. Não. Vão haver perguntas e você vai chegar nessas respostas porque as perguntas vão ser bem feitas. O profissional tecnicamente bem preparado, ele sabe fazer o questionamento para o paciente de forma que o paciente vai chegar a essa clareza, porque a conduta do profissional, ela é feita de uma maneira esclarecedora. Lídia, isso é muito bom porque a pessoa volta a pensar, né? Porque a manada, a mídia em si, até a forma educacional que nós temos, ela foi matando em nós esse potencial de pensar. Potencial, tudo isso ficou comprometido. E aí a pessoa, com essas perguntas na terapia, ela começa a pensar de verdade, né? Eu me lembro, eu já fiz vários momentos de terapia, eu gosto muito de fazer atendimentos de mentoria também, com outras pessoas, alguém que olha a minha vida de fora. Isso é sensacional. Todas as vezes que eu fui para o próximo nível, no meu trabalho, na minha missão, foi porque alguém pôde me olhar de fora, me olhar por cima, e me fez enxergar coisas maravilhosas, porque eu comecei a pensar em coisa que eu não estava pensando. Às vezes eu fico cego para coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu fico com confusão mental. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com confusão mental. Se não tiver alguém para te ajudar,
entra em um parafuso. E volta mais uma vez no que eu mencionei. Como hoje a gente tem uma vida virtual muito intensa, as pessoas ou estão produzindo ou estão consumindo, e até nós que produzimos, a gente também consome um pouco. Sim. Né? A gente só não tem o mesmo tempo para consumir, porque a gente tem que gastar ele produzindo. Mas a gente acaba consumindo de uma pessoa ou outra. Hoje nós temos um estímulo muito grande para a gente não pensar, porque a gente produz muita dopamina de forma passiva. E qual seria uma maneira benéfica da gente liberar esse neurotransmissor que é tão bom, que traz o bem-estar, que faz as pessoas se sentirem realmente bem, felizes? É através de coisas que ela tem um esforço e tem uma recompensa. Fui para a academia, me exercitei, após o exercício eu também libero dopamina. Sim. Li um bom livro. Ler livro é maravilhoso. Após a conclusão, ou então quando eu já estou em flow fazendo aquela leitura e estou compreendendo a história, ou então o aprendizado que eu estou absorvendo daquele livro, eu também vou liberar dopamina. Hoje as pessoas buscam, sem saber que estão buscando, a dopamina barata, que é a dopamina só de assistir vídeo. Mas assim, e são vídeos que têm aqueles efeitos muito... Estímulos, né? Super estímulos. Muita cor, muita transição. Então, com isso, as pessoas elas foram ficando cada vez mais impacientes e cada vez mais hiperestimuladas com dopamina barata. Isso é muito importante, porque chamar a atenção das pessoas que estão assistindo, porque veja bem, nós estamos na rede social, eu e a Lídia, a gente tem um trabalho na rede social e a gente está falando para você não ficar na rede social por muito tempo. E às vezes as pessoas não conseguem se educar para isso, né? Mas vezes... porque existem conteúdos e conteúdos. Uma coisa é um conteúdo de um podcast que tem ali 1 hora. Outra coisa é um corte de um conteúdo que tem uma explicação e um aprendizado. Outra coisa são os vídeos que a pessoa vê para rir. Sim. Sabe? A pessoa tá vendo para rir. Inclusive o podcast te ajuda a estudar, por exemplo. Exato. Eu estudo muito com podcasts. Eu estudo muito. É uma forma de, às vezes, eu tô na academia, eu coloco um podcast ou então tô no trânsito. Sim. Então, assim, e é um dos lugares que eu realmente mais acesso, sem ser os cursos que eu compro mesmo para estudar, são canal do YouTube. Eu tô o tempo todo YouTube. Então, assim, é um lugar onde a gente consegue consumir muito conteúdo de qualidade, aprender muita coisa maravilhosa que está ali disponível. Sim. Mas quando eu falo a dopamina barata, esse podcast não vai liberar dopamina barata. O que vale, porque isso aqui, inclusive, vai confrontar a pessoa a pensar muitas coisas, mas, na verdade, isso aqui é transformacional. Sim. Se analisar, se olhar. Exato. Vai começar a ter um nível de consciência diferente e não dá para desver. Exato. Depois que ela toma consciência Eu quero aproveitar, inclusive, você está falando sobre isso. Quem está assistindo agora, escreve nos comentários aí qual é o seu pensamento sobre terapia. O que você pensa sobre isso? Qual que é o seu conceito ou preconceito que você tem? Qual que é a diferença, Tony, de preconceito ou conceito? Preconceito é aquilo que você nunca participou de algo, você não sabe, você não estudou, você não entende nada sobre aquilo e você já tem um conceito sobre aquilo. Isso é um preconceito. Agora, quando você entende sobre algo, você estudou, você participou, você fez, aí você pode gerar um conceito sobre aquilo. Então conta pra mim aqui nos comentários se é preconceito, se é conceito, o que você pensa sobre terapia, sobre autoconhecimento, porque eu enfrento um preconceito muito grande de pessoas na igreja, porque o meu conteúdo é espiritual e eu falo sobre desbloqueio, sobre alma, sobre cura interior, e muita gente fala assim, mas tá estranho isso aí. Você já enfrentou esses preconceitos também? Então, eu acho que pelo trabalho que eu fui fazendo ao longo do tempo, as pessoas que acabaram ficando ali no meu conteúdo e que já me acompanham há muito tempo, eu não passei por isso porque, como eu te falei, eu setorizei durante muito tempo separadamente. Hoje, pode ser que daqui a pouco eu enfrente, como eu tenho enfrentado, por exemplo, muito hate das feministas. Eu tenho tomado muito hate de feministas. Mulher falando sobre família. Falar sobre família. E outra, porque o pessoal que tem essa visão mais progressista não fala assim, mas o seu não tem lugar de fala, então não gosta de falar isso? Sim. O meu lugar de fala ali é o seguinte, eu sou profissional de saúde, eu sou nutricionista, eu sou psicóloga, então eu atendi, eu estudei, eu me capacitei, eu me especializei, eu dou aula para profissionais de saúde, então eu tenho a expertise para falar das duas áreas que eu dominei e que eu sempre trabalhei. Ao mesmo tempo, eu tenho as 3 empresas. Eu tenho a expertise como empresária, eu estou inserida no meio empresarial. Então, eu tenho o lugar de falar sobre isso também, de negócios. Eu sou esposa, eu sou mãe. E eu sou serva de Deus uma vida inteira. Sim. Então, quando a pessoa tenta me bater,
ela vai receber com respeito uma resposta de volta, não vai ficar por isso. Então ela vai... eu acho que isso é uma coisa que gera o hate, mas ao mesmo tempo a pessoa, até para fazer o hate, ela sabe que ela tá fazendo hate com alguém que tem o lugar de fala do que tá, né? Mas o hate não tá nem aí com isso. Ele tá nem aí, ele vem. Mas assim... Mas é muito bom, o hater é muito bom. Mas hoje em dia... Se você souber usar, é sensacional. Uma das coisas que mais acontece hoje das pessoas ficarem meio bravas assim comigo, é muito em relação a eu defender o posicionamento da mulher dentro do lar e dentro da metodologia bem disposta. O primeiro pilar é a espiritualidade, o segundo é cura emocional. O terceiro é o alinhamento conjugal e a visão da mulher sobre a maternidade. Então é o seguinte, como foi que a Lídia se tornou a Lídia que eu sou hoje? Foram esses pilares que me trouxeram até aqui. Então, a ordenação desses pilares tem a ver com a minha vivência. Sim. E eu sei que se a pessoa não estiver muito alicerçada em Deus e na palavra, ela vai ouvir o que eu estou falando e vai ser como está na palavra. É loucura para o mundo. É loucura para o mundo uma mulher que é empresária falar que é mais importante a casa dela, estar com os filhos, priorizar os filhos e o marido. Isso, e aí trazendo um pouco para o que é o contexto muitas vezes do meio das pessoas que são mais fervorosas na igreja, nós encontramos, e a gente já falou isso até em outra conversa sem ser aqui no podcast, a questão dos empresários. Não é tão frequente ter um grande volume de empresárias católicas ativas na internet que estão evangelizando. Não é um volume muito grande. Verdade. E isso é algo que as pessoas, elas entendem assim, não, se a pessoa está cuidando da casa e ela está cuidando das coisas de Deus, ela está certa. Mas se ela é uma empresária e ela está falando sobre as coisas de Deus, aquilo já dá uma bugada. Peraí, mas por que ela está falando? Ela não pode falar isso, ela tinha que estar em casa. Mas peraí, eu tô falando que eu tô em casa. Que é o preconceito, né? Existe um jeito de você se posicionar dentro do seu lar e não priorizar a empresa em detrimento do seu lar. Só que não é um jeito qualquer. Enquanto eu não era mãe, eu conseguia estar na minha clínica o dia todo atendendo pacientes. Sim. Quando eu me tornei uma gestante, eu passei a atender de casa, online. Eu podia ter ido presencial, mas eu já tinha um trabalho virtual. Eu optei por atender online os pacientes. Então, eu migrei 100%, porque já tinha passado a pandemia, eu migrei 100% para atendimento de nutrição e psicologia somente online. Que foi uma revolução que demoraria talvez 10 anos. Psicologia já podia, então eu já atendo online desde sempre, porque desde 2012 isso já era permitido, então quando eu formei já podia. Mas legal. Nutrição foi só depois da pandemia. E aí... Você atendia os dois, nutrição? Os dois, sempre atendi, e separadamente. Tinha pacientes que eram das duas áreas, porque precisavam da mudança de comportamento, da mudança de mentalidade, para então aderir à adesão boa para a mudança de alimentação e hábitos. E a parte de estar mais à frente de mentorias, cursos, palestras, eu foquei mais com o nascimento da minha filha. Sim. Então, hoje, eu consigo conciliar o que eu fazia porque eu tive a flexibilidade de abrir minha cabeça e falar assim, não existe só uma forma de eu trabalhar. Existe uma maneira para esse tempo que Deus me chama a ser mãe de crianças pequenas que não está em fase escolar ainda, para que eu adapte o que eu estou fazendo de forma que esse é a minha maior missão no momento. Sim. É estar... E você começou a ensinar as mulheres a fazer isso. Mas não foi uma coisa que eu planejei. As mulheres começaram, as minhas alunas, as minhas mentoradas. Como que você faz? Porque a minha filha nasceu e elas me viram. Ela continua indo para TV, ela continua indo para podcast, ela continua indo para os lugares que ela tinha já o costume de ir. Como que ela faz tudo isso? Mas ela leva a criança junto. Então, como é que ela faz? E é isso. Só que as mulheres hoje... Infelizmente, nós recebemos, eu fui doutrinada assim também, em partes, mas se não fosse a palavra de Deus e a prevalência dos valores que nós aprendemos em Deus, certamente eu teria colocado a profissão, a minha realização profissional em primeiro lugar, que é o que hoje as mulheres são o tempo inteiro bombardeadas. Mas, Lídia, a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa de Provérbios, ela é exatamente assim. Ela é de negócios. Ela é de negócios, ela lidera outras mulheres, outras pessoas, ela está em casa, ela está com os filhos, com o marido. Quando a gente lê, para muitas pessoas que leem, uma vez eu fiz uma pregação sobre essa passagem, para a maioria das mulheres aquilo é assustador. Uhum. Aquilo não existe. Uhum.
Porque, como você falou, foi doutrinado, não só as mulheres, mas eu acredito que todos foram doutrinados de que você só pode fazer uma coisa. Uhum. Isso precisa ser quebrado na nossa mente. Sim. Você pode fazer várias coisas e ainda ter tempo para você. Uhum. Mas conta pra gente como que você faz, os detalhes, para que as mulheres possam ter esse entendimento. E foi assim. aonde eu entendi, porque foram 6 meses. Os 6 primeiros meses da minha maternidade foram tantas pessoas que chegaram e falaram a respeito do como você faz isso. Do seu dia a dia, eles questionavam. Do como que você está administrando isso. Você acabou de ser mãe. Eu ali amamentando, mas eu não parei. Ainda mais que a minha filha veio de parto normal, então eu não tive uma recuperação. Eu voltei para o treino na semana seguinte, o médico liberou. Então, assim, e eu já compartilhava muito da minha rotina. Então, acho que isso foi algo que chamou mais a atenção e as pessoas começaram realmente a me perguntar tanto, que eu falei assim, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí que eu preciso fazer, porque não é normal. Nas redes sociais começaram pessoalmente, a te perguntar. Pessoalmente. Pessoalmente também. Nem era na rede ainda. Não, na rede também, mas pessoalmente. Muitas mulheres, inclusive, sabe o que começou a acontecer? Mulheres que querem ser mães, que já estão casadas, que são empresárias. Aqui em Alphaville a gente está no meio empresarial o tempo todo. E aí eu ia para alguma imersão, alguma coisa, sempre alguém me parava e falava assim, nossa, eu tô vendo você e tá me inspirando, porque eu achava que sendo empresária, se eu me tornasse mãe, a minha carreira ia degringolar. Eu não ia conseguir gerir mais a minha carreira, eu ia ter que parar tudo. Mas aí elas falavam isso por quê? Me viam ali com a minha filha, bebezinha, levava, igual trouxe hoje, tá aqui comigo. Sim. Então, assim, elas viam como eu estava fazendo e entenderam que às vezes elas estavam criando na mente delas uma ideia, mas que é porque elas estavam engessadas. Sim. E aí, quando eu sentei em oração, estruturei o método, eu coloquei literalmente olhando o retrovisor da minha vida, o que me trouxe até aqui, como eu cheguei nisso. E ali eu entendi a base cristã, católica, a cura emocional, porque aí a autoestima, a autoconfiança, a percepção de quem eu sou, do valor que eu tenho, do quanto eu mereço prosperar. Se eu me dedicar ao meu trabalho, eu vou colher os frutos, que Deus abençoa a pessoa que trabalha com integridade, que ela vai colher frutos e que está tudo bem. Então, todas essas coisas vieram ali desse processo da cura emocional, que é o que eu falei que eu faço a terapia como paciente há 15 anos. Fora as imersões e ambientes que também foram trabalhando esse desenvolvimento pessoal. E aí, depois, esse alinhamento da visão sobre o casal e sobre a maternidade vem da minha experiência como terapeuta, vendo tudo que as pessoas tinham de crença disfuncional disso e entendendo, e você como bem citou, ali da Mulher de Provérbios e todas as passagens que falam sobre casamento, sobre a submissão da mulher. Então eu sabia qual era o meu papel. Eu sabia que sendo empresária e com a vocação matrimonial, eu não poderia me sobrepor ao meu marido. Eu preciso respeitá-lo como líder da minha casa. Então, entendendo o meu papel e entendendo que eu não vou competir com ele e tendo esse alinhamento desde o namoro, isso fez com que nós, ao planejarmos no nosso namoro, formar a nossa família, tivesse tudo muito claro e com conversas difíceis desde o namoro para tudo alinhar, para na hora que o casamento aconteceu, já casamos abertos à vida e tudo, e assim viemos, né? Estamos. E nisso, tendo um marido que entende a minha missão também, dessa parte profissional, entende que o meu papel e o dele quais são. Não há um conflito, não tem aquela coisa, você vai ter que pagar metade da conta aqui de casa, então se vira, você está amamentando, mas eu não quero nem... Não existe, não existe isso, não existe, porque tudo foi alinhado. Sim. E as pessoas não fazem, eu sei porque eu atendi muita gente, elas não conversam assuntos difíceis no relacionamento e se casam sem conhecer direito a pessoa que está do lado delas, dormindo com elas. Tem medo de perder, não tem essas conversas difíceis por medo de perder, de ficar sozinha. E é o que eu falei, não tenha medo de terminar um namoro. Deus, se você tem essa vocação e você está buscando ser uma pessoa de valor, não vai faltar um homem, uma mulher de valor para você. Não vai faltar. O problema é a pessoa não estar se ocupando de se transformar em uma pessoa valorosa, uma pessoa com caráter, com virtudes. E ela acha que vai cair do céu, literalmente por um pedido de oração, alguém que vai olhar e vai se interessar, sendo que ela mesma não está se ocupando de se transformar numa pessoa madura, numa pessoa virtuosa, numa pessoa que busca também crescer, se desenvolver, que tem vontade e a mentalidade para financeiramente também crescer. E às vezes ela vai achar que vai cair um príncipe encantado, a princesa do céu, não vai. Exatamente. Não vai. Lídia, a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal, eu quero que você responda.
Doutora Lídia, como é ser esposa, mãe, empreendedora e missionária e ainda manter a alma em paz no meio de tantas demandas? É Eucaristia diária, confissão regularmente. É uma das coisas que eu ensino lá no... Você ainda consegue fazer Eucaristia diária? Diária. A gente aqui tem missa em 3 horários, então dá para escolher. Ou vai de manhã, ou vai meio-dia, ou vai à noite. Você trabalha com agenda para definir os horários certinhos? Hoje que eu tenho o meu trabalho 100% virtual, eu tenho uma agenda mais flexível do que era quando eram atendimentos. Porque os atendimentos eu tinha uma hora para começar e uma hora para terminar à noite, mas eu tinha uma sequência de pessoas que eu atendia ininterruptamente. E aí, quando a minha filha nasceu, que é o que eu te falei, eu optei, na hora que eu vi, eu falei assim, eu não vou voltar com uma agenda fixa e engessada como era, porque o meu foco maior agora precisa ser ter disponibilidade para ela. É ter consciência, exato, né? Do horário, do tempo. Eu estruturei o meu estúdio hoje de gravações e de podcast, ele é dentro da minha casa. Uau. Então, eu tô gravando igual a gente está aqui e na porta da frente está a minha filha brincando. Sim. Então, eu sei que eu estou em casa. As refeições a gente faz todos juntos. Desde o café da manhã até a última refeição, a gente faz sempre tudo juntos. Sim. O trabalho do meu marido hoje permite também essa flexibilidade de agenda. Quando ele está viajando a trabalho, que é um período do mês, aí ali fico mais sobrecarregada. Então, mas aqui tem um ponto muito sério de você entender que eu vou fazer o trabalho que cabe na minha vida. Não é a minha vida que tem que caber em um trabalho. Exato. As pessoas não entendem isso, precisa entender. Não é aquilo que aparece que eu vou trabalhar. Você precisa trabalhar, estudar, se especializar, orar e testar trabalhos que você vai gostar de fazer, que vai amar fazer e que não vai travar toda a sua vida. Tem gente travada num trabalho só. Não, e o apego. Imagina se eu tivesse ficado apegada de que eu atendi na minha clínica por 10 anos consecutivos, os lá meus no interior de Minas, e agora? Exatamente, lá no interior de Minas. Aí eu vim para São Paulo, segui atendendo, eu ia uma semana por mês para lá, mas eu tinha clínica aqui também que eu atendia, e o online. E se na hora que eu me torno mãe, e eu entendo que aquela demanda de tempo fixa, ela não pode ser tão inflexível, porque agora eu tenho um bebê, Sim. e eu preciso ter essa disponibilidade para amamentar, para cuidar, se eu ficasse apegada a um único formato de trabalho, e não existe... Para profissão nenhuma existe só um formato. Exato. E mais do que nunca, a internet hoje, ela é uma possibilidade para produtos físicos, para serviços. Gigantesco, né? Para tudo. A pessoa que hoje deseja... Eu digo assim, até a pessoa que, vamos supor que ela quer sair de um trabalho porque ela quer dedicar mais para o lar, para os filhos, mas ela precisa complementar a renda. Não é a realidade da empresária, do empresário, porque é uma realidade diferente. Mas vamos supor que a pessoa precisa complementar a renda da casa. Se ela ganhava um salário no trabalho que ela está, hoje ela tem a possibilidade de criar coisas de dentro de casa. Vou dar um exemplo, bolo de pote. Coisas que ela possa fazer, a pessoa possa pedir no iFood para entregar. Entende? Exato. Ela tem possibilidade. Só que as pessoas elas não param para pensar quais possibilidades eu teria. E outra, falar não, né? Aprender a falar não. Eu falo que é a poderosa ferramenta do não. Eu tive que reduzir quase 60% da minha agenda por causa da minha filha e da minha esposa. Porque eu entendi em um certo ponto que eu ia prejudicar a minha casa, minha família. Ah, mas você está fazendo missão. Cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Tá errado. Muita gente pregou isso e tá hoje com os filhos destruídos. Eu conheço vários missionários. Fora da igreja. Eu vim dessa geração em que muitas pessoas que os pais não tiveram essa administração com sabedoria, com discernimento, exato. Os filhos hoje não só estão destruídos, como estão fora. Mas é aquela questão do autoconhecimento. Eu preciso conhecer também a minha vocação. Minha vocação não é deixar tudo para servir. Essa é a vocação do sacerdote, da freira, que inclusive não casa por causa disso. Porque dá toda a sua vida. A minha vocação é completamente diferente. E como você falou, se eu não tenho a consciência, se eu não me conheço, não conheço minha vocação, eu vou me prejudicar, eu vou me anular por causa de uma vocação errada que eu não entendi, de um propósito que não é propósito nenhum, que é escravidão. E aí eu vou arrebentando as pessoas que eu mais amo. Eu preciso aprender a falar não. A poderosa ferramenta do não. Tem mais pergunta aqui. E essa ferramenta do não, só abrindo um parêntese, eu recentemente falei sobre isso, que é
o não que nós damos para os nossos filhos em casa, ele é a primeira frustração que os filhos precisam ter são por nós, pai e mãe. Não. O nosso não, e os nãos que eu levei, inclusive, dos meus pais quando eu era criança, foram os que mais abençoaram a minha vida. Porque me evitaram tantos erros e tantas coisas que talvez por curiosidade inocente eu iria. Sim. E hoje eu olho e falo como os nãos foram realmente, como eles falavam lá atrás, um dia você vai me agradecer. E hoje realmente, como eu sou grata. Principalmente depois que você é mãe, né? Que não tenhamos medo de falar. Os nossos filhos precisam. E hoje as pessoas têm medo de frustrar os filhos. Elas querem agradar porque tá todo mundo trabalhando o dia todo. Não quer ter momento ruim com os filhos. Então, permite muita coisa ao invés de estabelecer limites. E cria pessoas despreparadas para a vida. Porque a vida bate. Bate forte. Bate muito. Bate forte. O João Vitor de Fortaleza escreveu: na sua experiência, qual é a maior mentira que as mulheres católicas têm acreditado sobre si mesmas e como combatê-la com a verdade? Pergunta complexa aí. Complexa. Deixa eu pensar um pouco. A maior mentira que as mulheres católicas têm acreditado sobre si mesmas. Não é aquela que você falou, né? De ficar só em casa. A de mulher de provérbios, vamos pegar? E aí eu vou pegar porque é a minha vivência. Sim. Né? Se tivesse que escolher, você só pode escolher uma. Eu ficaria 100% dentro de casa, mesmo que isso implicasse em mudanças na nossa qualidade de vida no sentido de conforto material. Porque eu sei que o maior chamado para quem é vocacionado ao casamento é cuidar do seu marido, dos seus filhos. Agora, uma mulher que tem o autoconhecimento, uma mulher que entende quais são os dons e talentos que Deus concedeu a ela, ainda que ela faça de dentro de casa, é possível, é o que eu falei, a internet hoje possibilita, é possível que hoje ela concilie. Não quer dizer que todas tenham esse chamado. E, inclusive, eu recebo, às vezes, muitas amigas compartilhando comigo a dor de ter parado de trabalhar e de, às vezes, se sentir menos. Sim. Uma mulher que não trabalha fora, ela não é menos em nada. Uma mulher que não tem renda, que não tem ganhos financeiros, ela não é menos em nada do que uma mulher que está trabalhando. E ainda ontem saiu um episódio do meu podcast onde eu falei do perigo das mulheres admirarem mulheres que não criam seus próprios filhos. Porque hoje existe uma onda performática de mulheres na internet. Quando eu digo performática... Mulheres bilionárias, milionárias. Abrange tudo. Abrange financeiro, reconhecimento profissional, que é aquela mulher que ela é requisitada porque ela é reconhecida, não é só próspera. Sim. A mulher que ela está sempre ali impecável na academia, fazendo tudo, mas as mulheres estão às vezes vendo um recorte da vida dela e não sabem se quem está de fato criando os filhos desta mulher é ela ou se ela só está pegando os filhos para tirar uma foto bonita na internet. Sim. Porque eu já ouvi o desabafo de mães que falam que evitam chegar em casa cedo porque não querem ter que lidar com o desafio da fase que os filhos estão, porque estão numa fase que brigam muito entre si, estão numa fase que estão muito teimosos, e às vezes elas ficam mais tempo no trabalho só para não lidar com isso. Uau. Mas na internet ela está lá com os filhos. E terceiriza, né? Terceiriza o filho. Eu fui um filho terceirizado e foi muito complicado o processo de cura que eu tive que viver por causa disso, né? A carência afetiva de pai e de mãe é algo terrível. Eu acho que a maior mensagem que fica, a gente já está com o tempo indo embora, que infelizmente voa, né? Acho que a maior mensagem é: não seja escravo do trabalho. De tudo que a gente falou, que você foi falando, saiba falar não para as coisas e sim para você, para sua missão, para as coisas que mais importam para você. E aquilo que você falou agora, eu acho que é muito importante. A mulher, não só a mulher, mas todo mundo, todos precisam conquistar algo. Às vezes a mulher fica em casa, não vai trabalhar, e ela acha que não pode conquistar. Ela pode. Como você falou, vendendo um bolo, fazendo algo na internet, com os filhos, você pode conquistar. Porque eu acredito que as pessoas precisam dessa vitória de conquistar algo. Eu construí isso, eu fiz isso. Então, as mulheres, eu acredito que elas precisam entender o potencial que cada uma tem, como você falou, e não ficarem paradas. Não se adaptarem a uma situação ruim que elas estão vivendo, porque elas podem muito mais. Você é um exemplo disso. Você é mulher, você é
é empresária, você é terapeuta, você é uma produtora de conteúdo, mãe, esposa e tantas coisas que você faz, cristã, não é católica de IBGE. Não, você nem vive um pouco. Que é o que sustenta, inclusive, a todas as outras possibilidade de coisas, eu né? lidar com os meus papéis. Eu acho que, assim, até para complementar o que você falou, eu acho que fica muito confuso, às vezes, para as mulheres entenderem o seguinte. Uma vez que a mulher está numa posição onde ela tem um negócio, ela é empreendedora, ela é empresária, automaticamente só faz sentido e ela só consegue ser porque ela tem pessoas que estão, como a mulher de Provérbios, na casa dela, onde ela vai gerir o que cada pessoa vai realizar. Porque eu vejo as pessoas pensando assim, mas consegue porque tem um monte de gente ajudando ela. É óbvio, se ela é empresária, assim como ela emprega na empresa dela, ela precisa de pessoas na casa dela, porque não é ela que vai estar limpando a casa, não é ela que vai estar... Isso para ficar claro. Porque se essa pessoa não tiver essa possibilidade, e se nesta etapa de vida hoje ela consegue ser o apoio para o marido, mas hoje não há uma possibilidade de terem pessoas na casa ajudando, se vai precisar ser ela, é óbvio que ela não vai conseguir ser empresária nesse momento. Claro. Então precisa ter essa clareza. Sim. A mulher vai ser empresária, vai ser empreendedora quando há a possibilidade de ter pessoas para quem ela delega tarefas para que ela consiga dedicar ao negócio. Volta no autoconhecimento de novo, né? Só que não é delegável. O que não é delegável, Lídia? O pudor do seu filho. Quem precisa dar o banho no seu filho, na sua filha, é você. Não pode ser terceiros, precisa ser você. Isso é a questão que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, o pudor desde cedo. Como a gente ensina? Cada hora um dá banho. Não, seja você quem vai ter acesso à intimidade dos seus filhos. Isso é uma inegociável. É inegociável. Quem vai apresentar comida para os seus filhos? Quantas pessoas chegam no meu consultório de nutrição e não tiveram uma boa introdução alimentar? Por quê? Porque foi cada hora um oferecendo. Quando é a mãe que está ali oferecendo e comendo junto, o pai comendo junto, a chance dessa criança crescer comendo de uma forma saudável é muito maior. Uau. Então isso é inegociável. Então fazer as refeições em família, a mesa precisa voltar, a família precisa estar à mesa junto. Sim. Outra coisa que é inegociável, a questão de você ser o exemplo espiritual para os seus filhos. Quantas mães e pais ou deixam os filhos pequenininhos em casa para ir para a missa em paz, ou então levam para a missa, mas deixa a criança com biscoito. Ou comendo, não vai, né? Ou então tá comendo biscoito. A minha filha vai para a missa diária comigo. Então, dá trabalho. Tem hora que eu tenho que ir 3, 4 vezes lá fora conversar, 1 minutinho abaixada, olhando no olho dela e volto. Agora já não está precisando mais. Já entendeu. Mas no comecinho ali, é desafio? É desafio. Faz parte do processo. Mas esse processo da gente se gastar para formar bem nossos filhos, vai nos poupar o trabalho lá na frente de não ter feito isso. Então, às vezes a pessoa está negligenciando isso agora, mas eu vi isso como terapeuta. Muitas mães. Sim. Prósperas financeiramente, colhendo amargos frutos de filhos que foram terceirizados. Aqui em Alphaville a gente vê demais, né? Então, assim, é muito importante frisar isso. A mulher que ela é empreendedora, a mulher que tem um negócio hoje, é óbvio que ela vai ter pessoas para ajudá-la. Mas, por exemplo, igual babá. Não é para babá formar o seu filho, é para babá ser um apoio. Eu preciso vir gravar um podcast, vai vir como uma companhia. Gravei o podcast, volto para casa, está comigo. Exato. Não está lá em casa. Vai, o tempo todo, terceirizando. Tá lá, o filho está lá. Ou então, uma outra coisa, a criança fica, vai muito... Ela não está junto dos pais e conhece a rotina dos pais. É possível adaptar, até mesmo uma pessoa que tem um escritório, tem uma empresa. Existe a possibilidade de você fazer uma salinha ali onde você consegue levar, a criança está pequenininha. É uma empresa que precisa de você em loco. Várias multinacionais estão fazendo isso, né? Trazendo um berçário para as empresas para que as mães trabalhem muito melhor. Então isso é muito importante. Então, vamos flexibilizar a nossa maneira de perceber as coisas e parar de achar que filho atrapalha. Sim. Os nossos filhos, eles nos ajudam a trabalhar com muito mais eficiência, porque nós sabemos que aquela hora ali, ela vai ser aquela hora que a gente tem para fazer. Não tem outra. Sim. Então, a gente dá um foco diferente. E sabemos que aquele momento ali, então, o filho não nos atrapalha. Tem gente que acha que mãe tem que estar sempre desarrumada, o corpo muda, né? Isso tudo são crenças que a sociedade repetiu e virou uma verdade. Sim. Mas não é verdade. Gente, nosso tempo já foi. Eu quero convidar você que ouviu tudo isso e precisa se conhecer,
se cuidar, se tratar, você precisa estar dentro da comunidade Marca da Vitória. Nós temos uma plataforma, Lídia, quero te convidar para dar uma aula lá na nossa plataforma. Vai ser uma honra, vou o maior prazer. Que é a comunidade Marca da Vitória. Nós temos vários cursos, inclusive está faltando um curso lá dentro de criação de filhos. Aí. Quem sabe a gente consegue fazer isso juntos, né? Eu já prometi para o povo e não consegui fazer ainda. Nós temos vários cursos de desbloqueios emocionais, temos curso de espiritualidade, intercessão. Você pode entrar na comunidade Marca da Vitória e lá dentro você vai fazer vários cursos, se formar, e todos os meses tem uma reunião de mentoria comigo ao vivo pelo Zoom. E a Lídia também tem a plataforma dela, tem os cursos. Fala um pouquinho, Lídia. Então, na minha rede social, lá no meu perfil do Instagram, tem meu site, né? www.lidianoe.com.br. Lá você vai encontrar todos os cursos que eu tenho disponíveis, mentoria, tem curso para desbloquear a mentalidade financeira, tem curso de emagrecimento, tem curso voltado para desenvolvimento pessoal, tem como a pessoa também descobrir o perfil comportamental, porque eu também sou analista de perfil, e o método Mulher Bem Disposta, que é esse método que ele se baseia em 5 pilares que ordenam a vida da mulher para que ela consiga conciliar a carreira com o casamento e a maternidade sem sacrificar o que é a missão mais importante, que é essa vocação matrimonial e de se dedicar também aos filhos. É possível, mas é possível com Deus e com uma metodologia que ordena isso. Tem que se preparar, estudar e se formar para isso. Não vai acontecer do nada como uma mágica, né, Lídia? E até para quem já está desorganizada na vida, essa reordenação ela é possível. E necessária, né? Sim. Lídia, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Gratidão pelo seu sim, pela sua missão. Amém. Pelo seu trabalho. Parabéns por assumir a sua missão. Obrigada. Que Deus te abençoe poderosamente. Deixe as suas últimas considerações. Você já falou do seu Instagram? Fala o seu Instagram também. @LidiaNoé1 é o meu perfil do Instagram. Se procurar por Lídia Noé, vai encontrar também o meu canal no YouTube, onde tem muito conteúdo, inclusive o Bem Dispostas Cast, que é o podcast onde eu trabalho sobre esses 5 pilares, tanto sozinha quanto com muitas convidadas que estão alinhadas também nessa missão. Você está convidado já para ir lá também, porque não são só convidadas, tem convidados também para falar. Com certeza. E procurou por Lídia Noé, vai encontrar todas as redes. Eu estou bem omnichannel. Vai encontrar em muitos canais. Deixa a sua mensagem final para as pessoas, principalmente para as mulheres que estão aqui assistindo. A minha mensagem final para você, te convidando a ser uma bem disposta, no sentido de você realmente buscar, pedir a Deus para te ajudar a ordenar a sua vida conforme a vontade dele e não conforme o mundo tem tanto nos bombardeado. Foi através de nós, assim como foi através de uma mulher, que Jesus veio ao mundo, também é através de nós que toda essa desordem que acontece hoje na sociedade, ela passou a ficar cada vez maior, porque foi desvirtuado o nosso papel. Mas está nas nossas mãos tomar a decisão de olhar para aquilo que é a vontade de Deus e retomar o nosso posicionamento dentro do nosso lar, ao lado do nosso marido, diante dos nossos filhos, para poder não só ordenar a nossa vida, mas poder então pegar todos os dons e talentos que Deus nos deu e usá-los para abençoar os nossos e transbordar para além do nosso lar com aquela missão profissional que Deus também tem para cada uma de nós. Então que você, que essa mensagem caia no seu coração e encontre um solo fértil para frutificar na sua vida. Que bate-papo maravilhoso, que tema sensacional. Gratidão mais uma vez, Lídia. Obrigada. Que Deus abençoe você. E o que eu quero dizer é uma coisa para você. Em nome de Jesus, invista em você. Invista em você, não fique parado, não fique parada, não fique adaptado a uma vida ruim. Você pode mais, Deus tem o melhor para você. Você pode viver coisas maravilhosas nessa vida, mas você precisa dar um passo de autoconhecimento, de se formar. Busque, porque você, quando se formar e ativar a tua vida, seu propósito, sua vocação, você vai ser uma pessoa extraordinária e vai colher frutos extraordinários. Que Deus te abençoe. Se você não segue ainda esse canal, siga aqui o canal Virtudes Cast. Em breve teremos mais podcasts maravilhosos e vários cortes. Dá uma maratonada aí no conteúdo que nós já temos no canal. Deus te abençoe e até o próximo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.